Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que o casal crente cristão pode fazer durante a relação íntima? A Bíblia não diz o que o casal pode ou não pode fazer na cama durante a relação sexual. Pelo fato de não ter nada escrito na Bíblia, sempre gera polêmica e opiniões diferentes em cima de algo que não está escrito. Não existe nenhuma norma na Bíblia, nenhuma regra de pode ou não pode. Então vamos aqui estudar o assunto. E se você gostar, dá um clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, ou de mandamentos específicos, como não fumarás, não beberás e não farás sexo oral. A Bíblia é um livro que não trata de assuntos sexuais, como o que é permitido fazer e aquilo que não é permitido fazer. A Bíblia só reprova a relação entre pessoas do mesmo sexo, sexo anal, entre pessoas solteiras, que é fornicação, ou adultério, uma pessoa casada que tem relação com outra pessoa que não é o seu cônjuge. A Bíblia não fala acerca de posições, se tem que ser papai e mamãe, como alguns acham. Eu já vi aí vídeo de uma pastora que é profetisa. Ela fala que posições como de quatro e outras posições aí é pecado. Só papai e mamãe. Então a Bíblia não fala absolutamente nada acerca disso. Se não pode de quatro, porque de quatro a pessoa está se passando por animal, não existe nada na Bíblia que trata disso. Examinando alguns princípios bíblicos, podemos chegar a alguns princípios, algumas conclusões que devem ser adotados dentro da relação entre cristãos. Existe uma regra, algumas normas a ser seguidas. 1 Coríntios 7, verso 5, veja na sua tela. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui Paulo disse que não pode negar ter a relação, mas isso em estado normal. Fora isso, deve conversar para ver o motivo quando um nega ter relação. Quando ele não quer, tem que ver qual foi o motivo. Algumas situações pode fazer com que a pessoa perca o libido, perca o desejo, como alguns remédios, estresse, depressão, ansiedade, menopausa, preocupação, pode tirar o libido da pessoa. E até a idade mesmo, consequência da idade, pode apagar o fogo. Então o casal deve ter diálogo aberto. Quando isso acontece, deve conversar um com o outro e procurar ajuda de médico para tratar da causa, do que está causando isso aí. O médico, o psicólogo, seja lá com quem for, para tratar da causa. O desejo sexual é algo que vai acompanhar a pessoa por toda a sua vida em estado normal. Claro que com a idade avançada, geralmente não vai ser mais como era antes. Então Paulo disse em 1 Coríntios aqui que não pode negar, somente em caso de consagração, mas com o consentimento mútuo de ambas as partes, para que o diabo não tente tirar proveito disso e cause tentação no outro cônjuge.
Também notamos que a Bíblia indica que se deve estabelecer princípios para a relação íntima do casal. Tudo que o casal for fazer deverá ter consentimento de ambas as partes. Ninguém deve fazer algo que se sinta desconfortável ou constrangido ou acha errado. O cônjuge deve compreender um ao outro e respeitar também. Se o marido e a esposa concordam em tentar algo diferente, como posições, por exemplo, não há problema nisso. Uma mulher certa vez escreveu aqui no canal, nos comentários, que ela se separou do marido porque ele queria fazer coisas na cama que ela julgava errado, pecado. Ela não disse o quê, mas ela disse que ela achava pecado e ele insistia tanto e ela acabou separando dele. Existem coisas que nunca serão aprovadas por Deus, como troca de casais ou trazer outra pessoa, pois se trata de adultério. Também ver pornografia para apimentar a relação também é pecado, pois o casal estará consentindo com o pecado alheio, vendo pessoas que estão tendo relações no filme, que estão pecando, onde elas estão pecando e quem está assistindo também. Romanos 1,32, Paulo disse que serão condenados os que fazem, não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem aos que fazem. Isso se aplica a qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro. Paulo quis dizer que apoiar, apreciar, se divertir, sentir prazer, vendo outras pessoas pecarem, essa pessoa terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. O sexo oral divide opiniões. Algumas pessoas já me perguntaram aqui pelo canal. Na Bíblia não temos como provar que sexo oral é pecado. Não temos nenhum argumento, nenhum sequer. Como eu disse, a Bíblia não trata de assuntos sexuais. Os que acham que é pecado, alguns argumentam que, se analisarmos a boca, a vagina e o pênis, vamos ver que cada um tem a sua função. Mas, por outro lado, o beijo na boca seria errado, pois a função da boca é se alimentar, né? Então, são argumentos. E eu respeito, né? Eu respeito a todas as opiniões, até porque a Bíblia não dá parecer nenhum sobre isso. Se a pessoa tem como pecado, então não faça tal coisa. Se a consciência acusa, não faça. Se o marido não é crente e quer fazer certas coisas que a mulher julga ser pecado, aí deve conversar. Tudo o que não for com o consentimento mútuo não deve ser feito. Tem que respeitar um ao outro. Algumas mulheres fazem coisas que não gostariam de fazer para agradar o marido ou medo de ser traída também. Existem casos assim. Tudo o que nos causa dúvida ou divide opinião, o melhor é não fazer. O cristão vive para Deus e para promover a sua vontade. Também servimos a Deus no nosso corpo e devemos mantê-lo íntegro para agradar a Deus. E não usarmos nosso corpo como instrumento para o pecado. Romanos 6, verso 12. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos desenfreados da carne. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, usar o corpo para o pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Fazer coisas pecaminosas com o corpo
a pessoa estará usando o seu corpo como um instrumento para pecado. E o pecado sexual é o pior pecado que existe, pois profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 18. É isso aí então. Curto e breve, mas deu para compreender. Então, se você gostou, dá aí um clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.